Muito boa noite, muito bem-vindos nesta sexta-feira em que juntos vamos continuar a leitura do Evangelho de Marcos. Nós já estamos com Jesus em Jerusalém, pronto para ser entregue aos sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos que tinham preparado a sua morte, a sua execução. E agora nós estamos chegando nesse ponto ápice da missão de Cristo como Redentor. É a parte que vamos começar a ler daqui a pouquinho. Olha, fica muito claro nos evangelhos que o sofrimento de Jesus, o que a gente chama de paixão de Jesus, que começa ali na noite da celebração da Páscoa e se estende até a sua morte e sepultamento, para depois acontecer então a ressurreição, o que chamamos de paixão ou sofrimento de Jesus, começou muito antes de Jesus ser crucificado. Nós cometemos um erro quando nós achamos que a crucificação foi o seu sofrimento. Não, o seu sofrimento começou antes. Como nesse episódio que vamos ler agora aqui, de Jesus no Getsêmani. Quando esse episódio de Jesus no Getsêmani, ou no lugar ali em que ele se reuniu com seus discípulos para orar, e que acabou sendo o lugar em que Judas o entregaria aos soldados romanos e aos representantes do Sinédrio, quando nós vemos Jesus em Getsêmani, na narrativa de Lucas, por exemplo, Lucas descreve o sofrimento atroz, pungente, profundo de Jesus, com problemas até psicossomáticos, né? A gente sabe como emoções muito fortes podem causar problemas físicos. E Lucas diz que Jesus suava sangue, gotas de sangue brotavam da sua pele e tal, era o seu sofrimento profundo. E então a cruz foi a continuação desse sofrimento, todo esse processo que começa ali, no momento da sua despedida dos discípulos, no momento em que ele sabe que será traído por Judas, que andou com eles durante 3 anos, no momento em que ele sabe que será negado por Pedro, no momento em que ele sabe que os 12 vão fugir, vão se esconder, no momento em que ele sabe que ele ficará sozinho. Ali já começa o seu sofrimento, porque ele sabe que não estará sendo abandonado só por seus discípulos, ele vai ser abandonado pelo próprio Pai. Há um clamor de Jesus nesse sentido na cruz: porque me abandonaste? Jesus estava passando ali o inferno da separação de Deus, que estava destinado a todos nós, e que ele assumiu como um grande para-raio que atrai para si o raio da condenação, da perdição, e absorve esse raio no seu sacrifício, e a nós resta desfrutarmos do fato de Jesus ter trazido sobre ele essa condenação, essa separação eterna de Deus. A separação de Deus foi vivida por Jesus desde o momento em que ele não é abandonado só pelos homens, ele é abandonado pelo próprio Deus. Está aí a essência do seu sofrimento. O Filho, que vem da eterna comunhão com o Pai, nesse momento o Pai se afasta dele, porque sobre ele está caindo agora toda a condenação, a separação e a alienação destinada aos perdidos. Então é desse sofrimento que estamos falando, é desse sofrimento que Lucas fala lá no seu evangelho, quando fala das gotas de sangue, Jesus transpirando gotas de sangue. E aqui, a narrativa de Jesus no Getsêmani é feita no seguinte sentido, a partir do verso 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, palavra que significa lugar de oração. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo 3 apóstolos, Pedro, Tiago, João. Começou a ficar aflito e angustiado. Então aqui você tem 2 palavras fortíssimas, né? Aflito e angustiado.
aquela angústia profunda, aquela aflição profunda, já antecipando todo o sofrimento que estava lhe sendo imposto. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Outra expressão muito importante. Todas essas tentativas da palavra humana de escrever um sentimento, que a gente sabe que muitas vezes é impossível. Às vezes a gente fica buscando a palavra ideal, a palavra exata. Eu quero uma palavra que traduza exatamente o que eu estou sentindo. E a gente não consegue encontrar. Porque muitas vezes no nosso vocabulário não há uma palavra que consiga conter nela e consiga descrever o sofrimento profundo, a angústia profunda que vai em nosso interior. O evangelista está buscando um conjunto de palavras que tente descrever o que Jesus está sentindo. Ele está aflito, ele está angustiado, ele está com uma tristeza mortal. Todos esses vão se tornando superlativos, né? Aquelas palavras superlativas. Está tristíssimo, está angustiadíssimo, está aflitíssimo. Esses superlativos que a gente vai tentando dar às palavras, já que as palavras não comportam a descrição perfeita, a gente superlativa a palavra para ver se dá uma impressão maior. O que você tem aqui é um superlativo na língua original em que o Marcos está sendo escrito e que é traduzido como essa tristeza mortal, essa tristeza que causa morte, essa tristeza que mata, que era a tristeza profunda que Jesus estava sentindo naquele momento. E quando estamos em tristeza profunda e sabemos que as pessoas não poderão compreender, porque se a gente não tem nem palavras para descrever a nossa tristeza profunda, não vai querer que as pessoas compreendam exatamente o que estamos tentando dizer ou o que estamos sentindo. Então o único refúgio que temos é junto àquele que tudo entende. Por isso que Jesus diz aos seus discípulos: fiquem aqui e vigiem. E foi orar. Deixou os seus discípulos e, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava. Seus discípulos não podiam compreender o que estava acontecendo. Seus discípulos não tinham uma palavra que descrevesse aquilo tudo. Mas ele sabia de alguém, seu Pai, o Pai eterno, que poderia acolhê-lo e que poderia compreender exatamente o que ele estava sentindo. Por isso ele sai dali, deixa os seus discípulos e vai orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente vive certos momentos na vida em que o único refúgio que nós nos encontramos, quando nem nós temos palavras para dizer aquilo que estamos sentindo, é diante de Deus. Diante de quem, às vezes, não é preciso dizer, porque Deus não precisa que digamos. Se nós não temos palavras para descrever, Ele não precisa que digamos. Deus entende. Deus nos olha por dentro. Não é isso que Deus disse na casa de Jessé, quando Samuel foi escolher aquele que seria o sucessor de Saul, e Jessé desfilou todos os seus filhos maiores, mais fortes, mais robustos. E então o Senhor diz a Samuel: não é nenhum deles, porque eu não escolho pela aparência, eu vejo o coração. Então Jesus, nesse momento, ele vai se refugiar nos braços do Pai, do seu Pai, daquele que se tornou o nosso Pai. É nesse sentido que eu acho bastante significativo quando João diz que todos aqueles que creem em Cristo se tornam filhos de Deus. Ou quando Paulo, em Romanos e em Gálatas, nos lembra que nós fomos adotados, nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo. Quer dizer, o Filho é Cristo. Mas a partir do momento em que estamos nele, nós participamos dessa filiação. E um momento significativo em que desfrutamos, não só participamos, mas desfrutamos dessa filiação que temos em Cristo, é nesses momentos.
Quando o próprio Cristo estava com um sentimento que não tinha nem descrição, nem seus discípulos podiam entender, ele se refugia nos braços do Pai. Ele pôde fazer isso e nós em Cristo também podemos. É isso que Paulo vai dizer, é isso que João vai dizer com esse ensino sobre a filiação divina que temos em Cristo. Cristo é unigênito, não é essa palavra que João usa? Único na sua espécie. Ninguém é filho como Jesus é. É unigênito. Do jeito que ele é filho de Deus, na espécie de filho que ele é, ninguém mais é. Só ele. A única maneira de sermos filhos de Deus, como Cristo é estarmos em Cristo. Identificados com ele pela fé. Redimidos por ele. Abrigados nele. Aí, Deus se torna nosso Pai, como ele é Pai de Cristo. E aí podemos desfrutar dessa presença paterna que nos conforta, que nos consola. Então, se você vive momentos na sua vida em que as pessoas simplesmente não compreendem o que você está sentindo, seu sofrimento é muito grande, sua aflição é muito grande, sua angústia é muito grande, você em Cristo tem acesso àquele que tudo compreende, e mesmo que você não tenha palavras para dizer a Ele, recolha-se aos braços do Senhor, porque o Senhor sabe o que está acontecendo dentro de você. Então o próprio Jesus nos dá esse exemplo de buscar aquele que entende o que acontecia dentro dele. Então ele vai um pouco mais adiante, prostra-se, ora, que se possível fosse afastada dele aquela hora. É o que Lucas também narra, né? De uma forma muito dramática, inclusive também. A oração de Jesus era essa: Abba, Pai. E aqui eu quero parar um pouquinho, porque é nesse texto de Marcos, nesse versículo 36, que aparece essa expressão Abba Pater, no grego, que na verdade é uma junção de uma palavra aramaica, Abba, com uma palavra grega, Pater. Por isso que a palavra aqui não é traduzida, ela não teria correspondente em português, ela está aqui, Abba, Pai. Quando a gente não tem um correspondente numa outra língua, de repente a gente, na tradução que faz, conserva o original e depois vai explicar numa nota de rodapé. Então a explicação que temos para Abba é essa, é uma palavra aramaica que não é exatamente uma palavra, é um balbucio, é o que a criança começa a dizer quando ainda está sendo desmamada e começa a falar, seus primeiros balbucios. Ela não diz papai, ela balbucia algo como papá, 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 papi, não é? Mamã, mamã. Esse é o momento do Abba. Abba não é uma palavra, é um balbucio de profunda intimidade da criança quando está começando a falar. É como se Jesus então estivesse chamando chamando Deus, o Pai, de papa, papi, ou algo relativo a isso. Papaizinho, paizinho. Abba, Pai, está aí. Abba, Pater, essa junção da expressão aramaica com a expressão grega, com a palavra grega, para mostrar a intimidade que Jesus tinha com Deus. Sem nenhuma solenidade, sem nenhuma formalidade, sem nenhum título. Jesus tinha esse relacionamento íntimo com o Pai. E é interessante que Paulo vai usar essa palavra lá em Gálatas e também em Romanos. Em Romanos 8, em Gálatas 4, para dizer que sendo adotados por Cristo e nos tornando filhos de Deus em Cristo, nós também podemos nos referir a Deus como Abba, Pai. Ele se torna esse nosso Pai íntimo. Participamos dessa intimidade. O mesmo direito que Cristo tinha a essa intimidade, nós também temos. Então Jesus está dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então a gente vê claramente que há aqui um sofrimento tão atroz em Cristo que ele abriria mão disso se pudesse. Só se ele fosse um masoquista, um doente, que sentisse prazer na dor e no sofrimento, é que ele não teria essa postura, né? De olha,
Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar uma dor como essa. Ninguém, em sã juízo, em sã consciência, gostaria de passar uma dor como essa sem nenhum propósito, só por passar, só por prazer. Não. É claro que o meu desejo seria não sentir essa dor, não sentir essa angústia, não sentir esse sofrimento, essa aflição. Mas eu não estou aqui por causa do que eu quero. Eu estou aqui por causa do que tu queres. Ele está dizendo ao Pai. Então fica muito claro nessa palavra de Cristo, mais do que a sujeição de Cristo à vontade do Pai, fica muito clara a consciência de Jesus em saber que estava ali cumprindo a missão que ele veio cumprir. Há uma discussão muito grande nas cristologias, né, que é o estudo do ser de Cristo, da pessoa de Cristo, um capítulo da teologia que se dedica a isso. Há ainda hoje uma discussão muito grande se Jesus foi tendo essa consciência da sua missão ou a consciência do que aconteceria ao longo do seu ministério, ou se ele desde, por exemplo, 12 anos, lá no Templo de Jerusalém, discutindo com os doutores da lei, se ele já sabia de tudo como seria, né? Já estaria na sua mente tudo já claro, de tudo que ele teria de passar. Há essa discussão, não há elementos bíblicos para, biblicamente, optar por uma ou outra, mas o fato é que, se ele teve essa consciência gradativa de qual seria o modus faciendi, né, o modus operandi, o processo exato da sua missão, da sua morte, ou se ele já tinha desde o início essa consciência, desde de pequeno já sabia como seria essa redenção, o fato é que nesse momento aqui ele está plenamente consciente de qual é a essência da sua missão. Então não é só uma questão dele estar dizendo que se sujeita à vontade do Pai, é uma questão dele estar deixando claro que agora ele sabe, ele está muito consciente, senhor de si no que se refere àquele momento como o ponto para o qual todas as coisas haviam convergido. E ele está com aquela consciência de que estava ali cumprindo a vontade de Deus. E aí ele voltou aos seus discípulos, verso 37, e os encontrou dormindo. Acorda Pedro, Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora. Era esse tipo de apoio, né, que Jesus estava querendo ver nos seus discípulos. Participem da minha aflição, participem da minha angústia, mas não adianta, era o momento de Jesus, né? A gente também se sente assim, as pessoas não conseguem alcançar aquilo que estamos passando e estamos vivendo, e porque não conseguem alcançar, não há uma identificação, não há essa empatia. E então Jesus diz aos discípulos, vigiem e orem, porque não é só uma questão do que eu estou sofrendo, vocês também vão sofrer. Não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está preparando os discípulos para todos os sofrimentos que virão depois para eles. Até mesmo depois da sua ressurreição, quando eles forem perseguidos, tantas perseguições. Os apóstolos todos, pelo que a gente sabe, foram sacrificados, foram martirizados. Então Jesus está dizendo, olha, vigiem e orem, porque não é só uma questão do meu sofrimento. É uma questão de que, quando vocês se identificam comigo para serem filhos de Deus, também estão se identificando comigo para passar muitas vezes o que eu passei. Para serem rejeitados comigo, para serem abandonados comigo, para serem perseguidos comigo. É isso que Jesus está dizendo a eles. Então não sou só eu que preciso buscar refúgio nos braços do Pai, vocês também precisam. Vocês serão a extensão dessa obra. Não existe obra de Deus, não existe cumprimento da missão cristã sem relacionamento íntimo com Deus, sem essa vigilância devota, sem a oração persistente para nos equiparmos, para nos fortalecermos contra as agruras que advêm, que decorrem dessa missão cumprida. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Quer dizer, definitivamente, os discípulos não tinham ideia ainda
da importância daquela hora, não sabiam o que realmente estava acontecendo. O sono foi mais forte do que a consciência daquele momento. Então, voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então a gente já sabe, né, que Judas tinha trazido ali os representantes do Sinédrio, aqueles que iriam aprisionar Jesus e levá-lo ao Sinédrio para o julgamento, no Sinédrio, que era o tribunal judaico, para depois levá-lo ao julgamento dos romanos. Então, o texto é claro e muito simples, né? As alusões são muito simples. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre. Veja como fica pejorativo, hipócrita, né? Esse título com o qual Judas trata Jesus é um rótulo apenas. É só uma formalidade, chamando de rabi, de mestre, de rabone. Na verdade, ele não era mestre de Judas, ele não aprendera nada, não entendera nada. Era só formalidade de mestre, né? Jesus é um mestre só no título seu, ou você realmente aprende e coloca em prática as lições que Jesus passa para você? E aí os homens agarraram aquele a quem Judas tinha beijado. Normalmente o beijo é uma saudação de respeito, de carinho, de afeto. No caso de Judas, ele tinha transformado o beijo numa saudação de traição, numa saudação de negação de tudo. Ele desvirtuou o sentido do ósculo, do beijo, da saudação. Tira o afeto, tira o amor, tira o compromisso, tira o respeito. E se transforma só num instrumento para chegar aos seus próprios interesses. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Que nossas demonstrações formais de afeto, de carinho, sejam realmente demonstrações de afeto, de carinho para com os outros, e não apenas instrumentos para bajularmos, manipularmos, extrairmos ali nossos próprios interesses. Vamos tomar muito cuidado com isso, que isso é bem humano acontecer. E também no nosso relacionamento com Deus. Os beijos que damos em Deus são realmente beijos de adoração, beijos de devoção, beijos de fé, beijos de confiança, ou são apenas beijos formais, beijos litúrgicos, beijos ritualistas? Que tipo de beijo a gente dá em Deus? Não é? Aí os homens então agarraram Jesus, o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Esse a gente sabe pelas narrativas dos outros evangelistas que é Pedro, que era sempre o mais precipitado, o mais colérico, e decepou-lhe a orelha. Por que ele decepou a orelha de um daqueles homens que estava ali, servo do sumo sacerdote? Porque ele queria cortar a cabeça e não acertou, provavelmente, né? Porque ninguém vai mirar numa orelha para tirar uma orelha. Na hora que ele foi para agredir o homem, ele com certeza tirou ali, teve uma reação e só sobrou para a orelha. Ele queria mesmo era atacar mortalmente aquele homem. Aí Jesus disse: estou eu chefiando alguma rebelião? Isso aqui é uma guerrilha? Isso aqui é uma revolta armada? Isso aqui é um grupo armado para conseguir seus intentos? Eu falei isso e ensinei isso em algum momento para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Fica aqui a referência a Jesus de que tudo isso era o plano redentor de Deus e algumas coisas já antecipadas nos textos proféticos. Então todos o abandonaram e fugiram. Não ficou ali ninguém a não ser, e agora vem uma coisa bastante interessante para encerrarmos esse trecho,
Um jovem vestido apenas com um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo também, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. É uma cena interessante essa, de que alguns atribuem a esse jovem ele ser o próprio Marcos. Teria sido o próprio Marcos, mas não há nenhuma comprovação sobre isso, nada disso é comprovado claramente, fica sendo só uma hipótese, mas o fato é que aquele jovem que estava ali, um anônimo, seguindo a Jesus aí no meio da multidão, ali junto com os discípulos também, acompanhando para ver tudo o que estava acontecendo, só estava ali curioso. E depois, quando realmente havia ali o momento de quererem prendê-lo, né? E quando ele viu as consequências dali, com a sua curiosidade, ele escapou e não quis saber de nada. Estava fugindo tão desesperadamente que o lençol com o qual ele estava embrulhado acabou ficando e ele ficou praticamente despido, né? Isto é, quando só o interesse da curiosidade nos move até Jesus, nós ficamos mais facilmente despidos, como despidos estavam Adão e Eva, tentando cobrir a sua nudez com folhas de parreira. E Jesus aqui estava ali, aquele rapaz querendo cobrir a sua nudez com um lençol que acabou não servindo. Nós temos quase que uma repetição aqui da cena do Éden. A nudez de Adão e Eva não pôde ser coberta pelas providências que eles tomaram, mas pela pele do cordeiro que Deus traz e então faz vestes para eles e os cobre. Esse rapaz aqui, também a sua nudez não poderia ser coberta por aquele lençol. Seria coberta pelo sacrifício que Cristo faria ali, pelo sangue que Cristo derramaria, mas isso ele só entenderia depois. Está aí então a cena montada, Jesus preso, agora vai ser conduzido ao Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, e na próxima leitura nós vamos acompanhar agora o julgamento de Jesus e a maneira como Jesus foi parar na cruz, na qual ele deu a sua vida por nós. Vamos orar? Pai querido, obrigado por termos essa testemunha sempre diante de nós, as suas escrituras, o Evangelho diante dos nossos olhos para lermos e refletirmos sobre a redenção de Cristo. Que nós nos tornemos não só redimidos pelo teu amor e tua graça, mas agentes dessa redenção para trazermos outros que conheçam a tua palavra. Especialmente, Senhor Deus, dá a nós essa identificação completa contigo, com a tua obra, com a tua missão, como a identificação que temos em ti, tendo em Deus o nosso Pai. Que também nos identifiquemos com a tua missão e o preço que muitas vezes precisamos pagar pela nossa fidelidade, pela nossa participação naquilo que tu deixaste para que nós cumpríssemos também. Abençoa nossas famílias, nossos lares, dá-nos um final de semana na tua presença, cobertos pela tua graça. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. No próximo domingo, a partir das 9 horas, temos mais um culto, mais uma transmissão, com um convidado especial conosco aqui, daqueles que participam do mês da família, pastor Walter Júnior. Não vamos nos esquecer também da nossa roda de leitura, na última quarta-feira de maio. Adquira o seu livro, Igreja e Cidade, Vocação e Missão, e leia para estarmos juntos aqui, refletindo sobre essas coisas. E Deus dê um final de semana muito abençoado para todos nós.